mulheres da Bíblia tem sido um desafio para mim para estudar cada uma delas de uma forma mais madura, mais contemporânea. Nenhuma história que eu falei aqui para vocês, ela era nula na minha vida. Eu já tinha ouvido, já conhecia, mas nunca por uma perspectiva tão adulta, né? Tão madura, olhando, avaliando, querendo buscar naquela mulher da Bíblia qual realmente é o... Oi, tia Sola, tudo bem? Buscando naquela mulher qual é o verdadeiro princípio que ela traz para minha vida. Quando eu comecei a estudar as mulheres, a trabalhar com mulheres, eu falei, eu preciso de referenciais bem embasados. E é onde eu fui buscar na Bíblia. Então essa deve ser, acho que a 15ª mulher que a gente já fala. Todas as outras estão no YouTube e no IGTV também, exceto Miriam, que se perdeu, né? Miriam, a gente foi salvar a live, se perdeu, as pessoas perguntando, Dani, vai deixar salvo? A ideia é que deixe salvo. Mas Miriam, que foi uma baita live, se perdeu. Então, né, nada como assistir ao vivo. Se você conhece uma mulher que está buscando referência de mulher, que está querendo caminhar de uma forma que seja digna, né, manda o aviãozinho, manda para ela, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Eu falo que eu nunca sei aonde essa live vai chegar. E aparece gente de tudo que é jeito, de tudo que é parte do mundo, que aparece para falar comigo. E então eu nunca sei onde essa live vai chegar, mas eu queria dizer que ela vai chegar mais longe quando a gente unir forças, né? Sozinha a gente vai rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, se você lembrou de alguém, eu quero te desafiar, mandar um aviãozinho aí, né? Ou avisar essa pessoa, compartilhar, comentar, marcar alguém nos comentários para que realmente Deus fale com o maior número de pessoas possível. Então vamos lá, vamos falar sobre a Sunamita. A Sunamita, essa semana, né? Na verdade, esse ano eu achei que nós íamos ter muito poucos hóspedes por conta do Covid, por conta de toda essa confusão que tá. Eu achei que nós íamos ter poucos hóspedes, ainda brinquei com o meu marido. Vamos desmontar o nosso quarto porque não vai ter hóspede. E não foi essa, né? A gente realmente teve hóspede, tem tido hóspede, a gente já tem agenda de hóspede. E isso é uma coisa que alegra muito o meu coração. E eu comecei a pensar sobre isso, o quanto a gente recebe anjo, o quanto a gente é abençoado por receber as pessoas da nossa casa. Eu digo hóspede, tá, gente? Visita é bom, mas hóspede é um total abrir mão. Você abre mão do seu banheiro, você abre mão de dormir de porta aberta, você abre mão de andar de pijama, você abre mão de um monte de coisa em prol de um hóspede. E aí você vai dizer, não, Dani, pra mim não rola isso, não rola isso. E eu quero te dizer que se você abrir a casa para receber hóspedes, você vai conhecer a graça de Deus como poucas vezes. E daí, pensando em tudo isso, eu tava lendo e pesquisando algumas coisas sobre a hospitalidade e me veio a história de Sunamita. E eu vou dividir ela com vocês. Quem é a Sunamita? O nome dela não é Sunamita, tá? Ela é uma mulher que era de Sunem. Sunem é uma cidade entre Jerusalém e a Galileia. Então era um caminho muito comum dos profetas. A Bíblia não descreve o nome dela, não diz qual é o nome dela, mas diz que ela era uma mulher rica e importante. Ou seja, a classificação que ele dá, ou seja, se ela é Maria, se ela é Joana, não faz muita diferença, mas faz diferença que ela é uma pessoa rica e influente na cidade, né? Ela tinha algum respaldo na cidade. Outra coisa que é muito interessante nessa mulher, a Sunamita, é que ela não é tida como a esposa de, né? Então, assim, é muito comum na Bíblia Maria, a esposa de José, né? Sempre tá ligado com a esposa. E a gente ainda fala, né? A Dani do Cris, enfim, né? A gente sempre fala isso e é uma coisa que veio da Bíblia, desde a Bíblia. E essa é uma das poucas mulheres que só fala a mulher Sunamita. A gente sabe que ela era casada com um homem muito mais velho que ela, mas ela não é intitulada como a esposa dele. Então, provavelmente, era uma mulher muito forte, muito influente, era uma mulher de presença, né? Ela era rica, né? Então ela provavelmente tinha uma família bem estruturada. Por que esse pano de fundo? Para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então vamos lá. Essa mulher rica morava entre Nazaré e Jerusalém, Nazaré não Galileia. Ela observava que o profeta Eliseu passava por ali. E ela achava aquela passagem a passagem mais inusitada que tinha. Ou seja, pega aqui, ela ficava observando que o profeta Eliseu passava pela sua cidade, pelo seu caminho.
dia, ela então chama o profeta Eliseu para ter uma refeição com ele. E ela é invadida pela graça de Deus naquela refeição. E ela vai e convida, fala com o marido dela: a gente precisa fazer um quarto para receber esse profeta melhor. A gente gostaria de ter ele na nossa casa. Então eles constroem perto do muro um quarto para quando Eliseu passar, ele ser convidado a hospedar. Eles convidariam ele para se hospedar na casa deles. Agora, uma coisa importante. Naquela época, era muito comum os viajantes, nas suas viagens, dormirem ao relento, montarem uma cabana e dormir sem conforto, eles pararem para descansar. Então, ter uma cama, ter uma hospedagem era um luxo para um viajante naquela época. Então, assim, mas por que ela faz essa hospedagem para o profeta Eliseu? Por que ela faz hospedagem? Porque ela quer ter Eliseu com ela quer ter o profeta na casa dela. Tão grande e abençoadora é a visita de Eliseu na refeição que ela quer ter Eliseu com ela. Então ela constrói, e aqui eu tenho muito aprendido que a gente tem que se deter no que a Bíblia fala. A Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia fala que ela construiu um quarto e tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lanterna. E aí eu fiquei pensando, mas por que descrever o que tem no quarto? E daí eu quero dizer para vocês, o nome dela não foi falado, mas o que tinha no quarto foi falado. Ou seja, tem um simbolismo, né? Quem gosta da simbólica, tem um simbolismo nos elementos que tinha no quarto, é isso que eu quero contar para vocês. Então tinha uma mesa, a mesa traz a questão da refeição, da comunhão, do estar juntos. Tinha uma cadeira naquela mesa. O que é uma cadeira? A cadeira traz honra, né? Principalmente naquele tempo, a cadeira traz honra, é um lugar de honra, né? Quando você recebe alguém, você traz a mesa e põe uma cadeira. A cadeira na simbólica, ela traz um lugar de honra, uma cama de descanso, né? Então ela tem uma cama que traz o lugar de descanso e uma lanterna que traz a luz. Então são 4 elementos que ela coloca nesse quarto. É uma cama, que é o descanso do profeta, a luz do profeta, a honra do profeta e a refeição, a comunhão à mesa do profeta. Então, isso faz muito sentido. O que quer dizer? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender por que tem detalhes que muita gente passa por cima. Mas eles têm uma simbologia. Então a sunamita constrói um quarto, coloca esses 4 elementos para que o profeta venha e repouse na casa dela, né? Eu digo assim que é muitas vezes a questão de a gente querer ser atrativo para que as pessoas queiram estar com a gente, né? A gente recebe muita visita e tem visitas que são muito boas. Eu queria que eles morassem aqui, eu queria que eles ficassem muito tempo aqui. Então eu quero que eles se sintam bem, né? Essa visita do último final de semana, eles vieram para uma noite e ficaram 2. Aquilo transborda o meu coração. Além de saber que eles estão se sentindo bem, é a questão que a gente ia ter um pouquinho mais de Deus na nossa casa. Então, a sunamita então monta essa casa, monta esse quarto para que Eliseu passe e ali repouse. Eliseu fica comovido com a bondade dela. Então isso é muito interessante. As pessoas se sentem amadas através da nossa bondade. Eliseu ficou comovido com a bondade dela. Comovido e bondade, 2 palavras que eu quero que a gente pegue elas aqui, pince elas aqui e pense nelas. Ou seja, a bondade dela era tanta, ela não só deu um canto para Eliseu, ela deu uma cama, ela foi generosa, ela não deu só um prato de comida, ela derramou a sua generosidade sobre Eliseu, ela derramou a sua generosidade a ponto de comover o coração do profeta. O profeta era o homem com o qual Deus falava com o seu povo, ou seja, era um pouco de Deus ali. Né? A gente perdeu um pouco essa ideia do que é o profeta. Depois de Jesus, muitas vezes a gente não tem essa clareza. Mas o profeta era como se você estivesse abrigando o próprio Deus na sua casa, né? A própria forma de comunicação com Deus. Então ela constrange, ela comove o coração do profeta através de uma hospedagem feita com generosidade. E aí o profeta fala com o seu servo e ele chama ela e pergunta: o que eu posso fazer por você? Você precisa de alguma coisa do rei? Alguma coisa que eu possa interferir e falar para o rei que de você precisa de alguma coisa? E ela responde assim: não, nada, eu estou satisfeita e feliz com a minha família. Ou seja, além de ela transbordar, ela derrama sobre ele o que? Um contentamento. Ela estava contente.
E aí, Eliseu chama o seu servo e fala assim, eu preciso descobrir o que essa mulher precisa, eu quero fazer um pouco, eu quero retribuir para ela. E daí o seu profeta fala uma coisa que eu não lembrava, um detalhe importante dessa história, mas que, né, lá na infância caiu. O que ele fala para ela? O seu marido já é idoso e ela não tem filhos. A gente já falou aqui mais de uma vez que o fato de naquele tempo não ter filhos era algo muito pesado para as mulheres. A infertilidade era uma punição, as pessoas eram julgadas pelos outros. Então a gente viu já Ana, Rebeca, Sara, mulheres que não tiveram filhos, né? A gente tem a live de Raquel, que é forte sobre a questão de não ter filhos. E a Sunamita não tinha filhos, mas quando o profeta pergunta para ela, gente, ela diz o quê? Que ela está satisfeita com a sua família. Gente, isso foi que meu coração transbordou. Sabe por quê? Porque ela não reclamou, porque ela não se queixou, mas ela viveu a sujeição da vontade do Pai. Isso foi muito forte para mim, pegou fundo. Não sobre filhos, né? Graças a Deus eu tenho 2. Mas sobre o que a gente tem levado, as queixas que a gente tem levado, as angústias que a gente tem levado. Será que elas são reais no nosso coração? Ou será que tantas vezes elas são o descontentamento da nossa vida? E aí o profeta chama ela de novo. Aí o profeta chama ela de novo e ele chama e fala assim, daqui 1 ano, nessa época, você terá um filho. E ela fala para ele, o que ela fala para ele? Ô profeta, homem de Deus, eu te pedi um filho, não cause uma ilusão na tua serva. Ou seja, muito provavelmente, essa dor dela já era uma dor curada de não ter filhos. Então assim, já tem uma casquinha naquela ferida. Ô profeta, homem de Deus, não mexe na minha ferida, não mexe na minha ferida. Não me defrauda se isso não pode acontecer. Mas ele fala o quê? Que dali 1 ano ela vai ter um filho. Vocês estão pegando aqui? Vocês estão captando da Sunamita? Vai perguntando aí. Aí, ela, depois de 1 ano, o que acontece? Ela tem um filho. Ele fala assim, eu acho interessante, ela fala, homem de Deus, não minta a tua serva. Ou seja, essa é uma outra coisa que me caiu uma ficha agora, né? A gente tem que cuidar muito quando a gente fala em nome de Deus. Porque Deus me disse, porque Deus revelou. Cuidem, porque Deus não mente. Se você falar isso, tem que ter responsabilidade plena que Deus vai fazer. E Eliseu não tinha dúvida que Deus ia fazer. Por isso ele falou, não minta para a tua serva, né? E Eliseu vai lá e banca porque ele tinha convicção, clareza que era de Deus. Aí ela tem um filho, esse filho cresce, um dia esse filho vai com seu pai para trabalhar no campo e quando ele vai trabalhar no campo, ele tem uma forte dor de cabeça, ele volta para casa e ele morre. Ele morre. Esse filho dela morre. Agora pensa comigo. Te pedi um filho? Nem te pedi um filho. Não te pedi um filho. Tu me deu para ele morrer? Então por que me deu? Né? Mas o que ela faz? O que a Sunamita faz? Ela pega o filho, coloca ele deitado sobre a cama, vai a seu marido e pede assim, peçam que ensile uma mula para mim, peçam que ensile uma mula que eu vou até o profeta. O profeta era 40 quilômetros de onde ela morava, mais ou menos. Então ela pega um servo e vai até o profeta. Gente, vocês têm noção? O compromisso dela com Deus não era sobre o seu coração, era dela com Deus. Como naquela época eles falavam com Deus através do profeta, ela vai até o profeta. Quando ela tá chegando perto do profeta, depois de viajar aos 40 quilômetros, o servo do profeta, aquele mesmo, chega e fala, oi, querida, tudo bem? E ela, tudo bem. Gente, o filho dela tá morto. Ela não conta nem pro marido, nem pro servo do profeta. Ela simplesmente vai até o profeta, se prostra com o rosto nos pés dele e fala, eu te pedi um filho, por que me tirasse? E daí acontece, Eliseu volta então para curar, né? Eliseu manda seu servo na frente, ela fala, não, eu quero que você vá. É com você que eu quero que você vá. Então o profeta vai, Eliseu volta lá
e realmente o filho dela é ressuscitado através do profeta Eliseu. Então é uma história, né, que ele põe corpo com corpo, enfim, é uma história que mostra a cura do profeta, do filho dela, e ele revive, certo? E aí, lá no final da história, passa um tempo, o profeta fala para ela que vai ter 7 anos de seca, manda ela sair da terra, ela sai da terra, 7 anos depois, né, que ela sai da seca, ela volta. E daí o rei tá conversando com o servo do profeta e ele fala, mas quais foram os milagres de Eliseu? E nisso ela chega, né, e ele fala assim, aqui tá o menino que foi ressuscitado, né, o homem que foi ressuscitado por Eliseu. Quando ela chega para pedir pro rei as terras de volta, porque ela quer voltar para sua terra, na hora que ela chega, o servo do profeta, o servo de Eliseu, está conversando com o rei e mostra, né, ali a prova viva de um milagre daquilo que Deus fez através de Eliseu. E essa é a história da Sunamita. Vocês conheceram essa história? Faz sentido? Agora eu quero dividir com vocês algumas coisas que nós, como mulheres, podemos aprender com a Sunamita. Algumas coisas muito importantes, muito profundas e que dói, tá? Então, assim, não é mumuzinho, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é que a hospedagem da Sunamita foi intencional. Eu já ouvi bastante vezes assim, ai, Dani, mas na minha casa ninguém pede pra ir. Isso eu escuto bastante. Só um minuto. Mãe, cadê o celular? Não, o celular do Diego. Tá comigo? Onde tá o tapate? Porque nem precisa. Não vai embora, voltei. Meus filhos precisavam do celular de Lego que estava no meu bolso. Vamos lá. Então, assim, a hospedagem, eu escuto muito a questão de as pessoas dizem assim, ai, Dani, mas na minha casa ninguém vem ficar. Ah, Dani, mas na minha casa, quantas vezes você disse para as pessoas que você tem a casa aberta? Quantas vezes você convidou as pessoas para estarem na sua casa, né? Eu não posso ver na rede social uma pessoa na Itália que eu mandou uma mensagem oferecendo a minha casa para ela passar. E assim foi que eu recebi pessoas muito especiais na nossa casa, né? Pessoas amigas de infância, amigo da época de jovens, que nem meus filhos, eu falo para as crianças. Por quê? Porque eu me dispus a receber. A hospedagem, receber anjos na sua casa é algo intencional, ou seja, você vai buscar essas pessoas, né? Você vai, todas as pessoas que passaram pela nossa casa nos abençoaram grandemente, nos abençoaram de forma extraordinária. Então, do mesmo jeito, a Sunamita, ela é assim, ela tá observando Eliseu, ela vê que é um homem de Deus e ela chama para sua casa. Eliseu não bateu na porta dela pedindo pouso. Eliseu não pediu para ela hospedar ele. Ela foi atrás. Então, a hospitalidade é algo intencional. E daí você vai pensar, será que eu estou sendo de forma intencional? Ah, Dani, mas a minha família mora aqui perto. Todo mundo mora aqui perto. Bom, aí você vai ter que ver se esse é um chamado seu ou você tem que estar pronta, né? Você tem que ter a intenção de hospedar as pessoas na sua casa. Ela observa e ela chama Eliseu. E ela tem estrutura, ela monta estrutura para receber Eliseu. Então, assim, ó, para você conseguir trazer a hospitalidade, conseguir trazer o que Jesus pede, que é cuidar um dos outros, você tem que ter uma estrutura. E essa estrutura, ela não quer dizer que você tem que ter um quarto, uma cama, uma mesa e uma cadeira. Você tem que ter um coração disposto a abrir mão da sua estrutura pelo outro. Eu lembro que eu tenho uma amiga que eu acho que ela tem uma hospitalidade incrível. Faz muitos anos que a gente não está junta, mas a primeira vez que eu fui na casa dela e ela tinha um hóspede para receber, ela mudou, ela tira móveis do quarto dela, ela tirava criado mudo do quarto dela, colocava no outro, né? Ela colocava a premissa do que ela tinha, ela botava copo de cristal com jarra de água para pessoa. Então ela tinha muita intencionalidade em receber, ela abria mão do dela pela outra pessoa. Então, a gente precisa entender que a hospitalidade intencional tem uma entrega de coração. Aí tem hospitalidade, a hospitalidade é algo do coração de Deus. Lá no Novo Testamento, ele fala 6 vezes sobre hospitalidade. 6 vezes ele fala sobre hospitalidade. Eu quero deixar um versículo para você,
que é lá em Hebreus 13:2, que diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Então, assim, vai ter visita mais fácil, vai ter visita mais difícil, vai ter hóspede mais fácil, vai ter hóspede mais difícil. Mas não é sobre o seu dom. A hospitalidade é um chamado para o cristão. Segundo ponto, ela era satisfeita. Ela não reclamou de não ter filhos. Ela não ficou choramingando quando o filho dela morreu. Ela não ficou questionando Deus. Ela vivia o contentamento. O que é o contentamento? Eu gosto da declaração do conceito que é trazido pela Nancy no livro Contentamento. É a plena satisfação em Deus. Me deu filhos? Amém. Me dedicarei pelos... Não me deu filhos? Amém também. Né? Me deu trabalho? Amém. Não me deu trabalho? Amém também. A plena satisfação em Deus. Não estou dizendo que é você ficar parado onde você está, mas é você ter satisfação em Deus. Ela era serva. Ela não esperou uma troca de favores. Ela não recebeu o profeta para que Deus se agradasse e desse filhos. Ela não recebeu o profeta para ser abençoada. Ela recebeu o profeta porque ela estava servindo o profeta. E isso também é uma coisa difícil. Muitas vezes a gente vai querer reconhecimento, a gente vai querer de tudo que a gente fizer, né? Eu fiz um bolo e levei para minha vizinha. Meu Deus, não falou nada. Nossa, deixou, né? Enfim, daí a gente começa a achar o que a gente tem que entender. O coração servo é um coração que nem da sunamita. Ela faz, mas não espera nada em troca. Porque se você espera algo em troca, você não está servindo, você está alimentando o seu egoísmo. Porque no fundo é a gente que quer ser beneficiada. Quando você vai ter uma postura de servo, você tem uma postura como a sunamita. Ela fez sem esperar nada em troca. E quando pergunta para ela se poderia fazer alguma coisa por ela, ela fala que não, eu estou satisfeita e contente. Ponto 4, ela tem domínio próprio. O seu filho morre, ela sai gritando, se esgoelando. Não, ela tem um autocontrole, um domínio próprio. Para nós mulheres é um grande desafio ter autocontrole e domínio próprio, né? Ela não se descabela, ela não sai reclamando, ela não sai questionando Deus, ela não sai chutando, não. Ela simplesmente acredita que o Deus que deu para ela é o Deus que vai carregar até o fim. Então, se Deus deu, Deus tira. Aprove o Senhor tirar, mas aprove o Senhor devolver. Ela mostra uma fé inigualável, uma fé inabalável. E muitas vezes pra gente é difícil, né? A gente mesmo com Deus e às vezes até com nossos filhos, até com o nosso marido, a gente não consegue desenvolver tantas vezes o domínio próprio, o autocontrole. A gente vê os nossos direitos ameaçados e a gente grita, a gente fecha a cara, a gente, né, fala qualquer coisa pro marido, ou a gente questiona o marido e na verdade a gente não consegue ser contente com aquilo que Deus faz na nossa vida. Então o domínio, o autodomínio, né, o domínio próprio, o autocontrole tem ligação direta com o contentamento que temos em Deus, que é uma marca da sunamita. E por último, mas não menos importante, ela honra a sua história a ponto de ser reconhecida, né? Anos depois, quando ela volta para sua terra, o profeta tem a ousadia de apontar aquele ali, né, o servo do profeta, é o homem que o profeta ressuscitou, é aquele ali. Ela tinha uma história, ela tinha um legado para carregar, e só carrega um legado quem tem consciência que ele existe. Então eu quero te desafiar a sermos que nem a sunamita, né? Eu gostei de um artigo que eu li que dá 9 características da sunamita que eu quero deixar para vocês. A sunamita, ela era observadora, já falamos, ela era solidária, né? Ela tinha um coração generoso, ela era submissa, porque quando ela quis construir o quartinho, ela vai e pede pro seu marido, ela não sai construindo o quartinho, né? E isso também às vezes é um problema nosso, né? A gente vai fazendo as coisas sem consultar os moradores da nossa casa. Ela era generosa. Gente, a generosidade toca o coração de Deus. A nossa generosidade toca o coração de Deus. Ela não fez um quarto, ela fez um quarto, uma cama, uma mesa. Ela fez muito mais do que Eliseu precisava. Ela entregou muito mais do que Eliseu precisava. Ela se entregou, né? Ela entregou as primícias do que ela tinha.
Ela era prudente, ela não saiu berrando, ela não saiu gritando, ela tinha um autocontrole e domínio próprio. Ela era uma mulher de fé, ela era perseverante e ela era grata. Ou seja, quando o filho morreu, ela perseverou na busca da solução e ela foi grata. Então, o meu desafio é que a gente seja encontrada diante de Deus como uma mulher sunamita, como uma mulher que realmente tem o tempero de Cristo no contexto onde foi inserida, seja com o marido, seja com o filho, seja com Deus. E um chamado que todas as famílias cristãs têm é da hospitalidade. E a hospitalidade, ela precisa partir do nosso coração. Então, a gente falou semana passada sobre Lídia, que quis hospedar, né, e insistiu para que Paulo dormisse na sua casa. E agora a gente vê a sunamita que insiste para que Eliseu passe, que monta estrutura para Eliseu, porque isso é algo do coração de Deus. Então eu quero te desafiar a sermos mulheres sunamitas, né? A termos o domínio próprio, a termos a casa aberta, a sermos satisfeitos, pleno contentamento em Cristo, a sermos servas, a honrar a nossa história e o Deus da nossa história. Certo, meus amores? Eu espero que Deus possa ministrar ao seu coração. Se fez algum sentido, marca nos comentários da live uma pessoa que precisa ouvir essa live para que realmente Deus se manifeste, né? Para que mais pessoas cheguem, para que a palavra de Deus não seja limitada, né? Para que tudo isso que a gente tem falado não seja limitado a nós, mas que ele seja transbordado através do coração do Pai. Certo, meus amores? Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz, né? A minha oração é que ele te leve em paz, que ele faça você desfrutar de um dia de paz. Dia de paz não quer dizer que é um dia sem guerra, mas é um dia onde a gente leva a paz nas crianças, no casamento, no trabalho, que você seja um estandarte de paz aonde você estiver. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.